Marcos 5, 21. Glórias a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Sexta-feira abençoada. Amém? Fria e abençoada sexta-feira. Marcos 5, 21. Quem encontrou, diga amém. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que se chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está doente, rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos, para que sare e viva. Versículo 24, Jesus foi com ele. Até aí, irmãos, e vamos nos assentar, e que o Senhor venha falar muito mais com você, nesta noite, glórias a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Deus é bom, e a sua misericórdia dura para todo sempre. Vamos orar a Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, nesta noite nós estamos aqui para nos render a Ti, nos entregar a Ti, Te adorar, Te exaltar, Te glorificar, porque o Senhor, o nosso Rei, o nosso Salvador. Meu Deus, cubra-nos com o precioso sangue de Jesus agora. Cubra, Senhor, a nossa mente com o sangue de Jesus. Cubra, Senhor, a nossa alma, nossas emoções com o sangue de Jesus. Libera os teus anjos a nosso favor, anjos de guerra neste lugar, anjos de guerra nas nossas casas, guerreando a nosso favor, amarrando os principados, as potestades, os príncipes das trevas, os demônios, os espíritos que lutam contra a nossa vida, que lutam contra esse ministério, que lutam contra nossas famílias, Senhor. Destrói agora toda cadeia, destrói agora toda corrente, toda amarração contra as nossas vidas, quebra agora as obras contrárias, libera os teus anjos a nosso favor, jogando luz e fogo nas trevas agora, Senhor. Vai destruindo todas as bruxarias, macumbarias e feitiçarias, todas as amarrações, todo o desânimo, toda palavra contrária, toda maldição hereditária, toda maldição lançada, que caia por terra no poder do sangue de Jesus, no sangue de Jesus derramado na cruz por nós há 2000 anos atrás. Que o sangue de Jesus esteja sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Podemos aplaudir o Senhor mais uma vez. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. É um prazer estar com você nessa noite, para nós conversarmos sobre a palavra de Deus, e que o Senhor venha nos ensinar, venha trazer na nossa mente as revelações da palavra dEle, a direção dEle para cada um de nós nessa noite, porque nós precisamos da direção de Deus, nós precisamos da proteção de Deus, e nós estamos aqui porque nós confiamos nisso, nós confiamos na direção de Deus, nós confiamos na proteção de Deus sobre as nossas vidas e sobre as nossas famílias, porque Deus é fiel, Deus é fiel. E a palavra de Deus nessa noite, Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 21, uma palavra muito conhecida, sua, minha, nossa, mas que o Senhor venha nos ensinar mais e mais, que a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Toda vez que você lê a palavra de Deus, você conhece algo diferente nela. Nunca será a mesma coisa, porque uma notícia de jornal é sempre uma notícia de jornal. Uma fofoca em uma revista é sempre uma fofoca em uma revista. Uma leitura de um livro é sempre a leitura de um livro, mas a palavra de Deus é sempre algo novo na sua vida. Você crê nisso? Você crê? Você está vendo a diferença? Porque a palavra de Deus, ela é viva. É uma palavra viva. No princípio era e o verbo se fez e habitou entre, e nós vimos a sua glória. Deus
em nós. Deus é fiel. E passando Jesus, outra vez num barco, para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão. Olha essa multidão que está aqui nesta noite. Jesus Cristo tem atraído as pessoas. Jesus, ele nos atraiu para ele. Jesus, ele foi nos buscar. Quando Jesus falou sobre a parábola da ovelha perdida, ali ele relatou a sua verdadeira intenção, buscar e salvar o perdido. É para isso que ele veio. Que homem dentre vós, qual fazendeiro aqui nessa noite que tendo 100 vacas numa manga, e uma saltou a cerca, ele não deixa lá na manga as 99 e vai buscar essa perdida? Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que possa encontrá-la? A missão de Jesus Cristo é essa: buscar e salvar o perdido. Homens e mulheres igual eu e vocês, ignorantes da verdade, Jesus deixou a sua glória e veio aqui por nós para nos salvar o nosso pecado que nos destrói, o pecado que nos destrói, o pecado que nos tira a salvação. Jesus veio a esse mundo pagar esse pecado, pagar a minha dívida e a sua dívida, toda cédula que era contra nós, contra mim, contra você, em suas ordenanças, ele atirou de nós cravando na cruz. Ele pegou a sua dívida e levou junto com ele para a cruz e falou assim: está pago agora, a porta do reino dos céus está aberta para você. A sua dívida foi paga, é você aceitar Jesus Cristo e obedecê-lo, e a porta do céu está aberta para você, a vida eterna está aberta para você, quando você recebe Jesus Cristo, porque é o único caminho, foi Deus que escolheu um caminho de volta para nós. Deus escolheu esse único caminho, não há nenhum outro nome debaixo do céu, pelo qual eu e você possamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Essa é uma escolha que Deus fez, e é só por Jesus que Deus vai nos aceitar. Não existe um outro caminho. Não adianta eu fazer o que eu quiser, mas sem Jesus eu não entro no céu. Jesus é a porta, Ele é a porta e Ele está na porta. Ele é a porta e Ele também está na porta e batendo. Jesus é a porta da salvação, e Ele também está na porta. A porta agora é a porta do seu coração. Você me entende nessa noite? Jesus é a porta da salvação, e Ele está na porta do seu coração, batendo, para você abrir, para Ele entrar. E se você abrir, Ele vai entrar e vai ceiar com você. Você quer ceiar com Jesus Cristo? Você quer ceiar com Jesus Cristo? Então vamos abrir a porta, essa porta que só tem maçaneta por dentro, ela não tem maçaneta por fora, porque é só você que pode abrir a porta do seu coração. Ninguém mais abre a porta do coração, senão o próprio dono dele. E passando Jesus outra vez num barco, para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão. Por onde quer que Jesus andava, tinha grandes multidões seguindo Jesus. Por quê? Por que as multidões estavam atrás de Jesus? Você sabe me responder por quê? Você pode me responder por que as multidões estavam atrás de Jesus Cristo? Meu irmão, alguma coisa boa tinha ali. Alguma coisa boa tinha ali. Quando tem uma liquidação em qualquer loja aí, uma liquidação boa, você vê aquele tanto de gente fazendo fila. É um emprego bom, ali tá tendo entrevista de emprego bom, aquele tanto de gente na fila. Então as multidões estavam ali porque havia algo bom para elas. Jesus Cristo estava a atrair aquelas multidões. Jesus Cristo estava a atrair as pessoas. Jesus Cristo atraiu você para a salvação. Através da sua palavra, através dos seus milagres, das suas curas, das suas libertações, Jesus, ele nos atraiu até Ele.
Um dia eu fiquei sabendo que existia Jesus Cristo, um Salvador. Um dia você ficou sabendo que existia Jesus Cristo, um Salvador. Aí você veio até Ele. Você veio até Ele porque você viu que era bom para você. É bom para mim estar com Jesus. Então eu vou em busca dele. Então aquelas multidões viram alguma coisa boa em Jesus Cristo. Aquelas multidões começaram a ver milagres acontecendo, mortos ressuscitando, multiplicações de pães e peixes. Eles falaram, não, algo bom nesse homem, tem algo bom nesse homem, nós precisamos estar com esse homem, porque os homens carecem de Deus. Os homens carecem de Deus. Meu irmão, quando você vê muitas pessoas no ocultismo, muitas pessoas em certas seitas aí, religiões falsas, muitos estão ali enganados em busca de Jesus. Lembra de você antes de converter? Lembra quando você estava lá naquela religião? Lembra quando você estava lá naquela seita? Lembra quando você estava naquele lugar, acreditando que ali você buscava Jesus Cristo? Acreditando que ali estava Jesus Cristo. Porque ali, o homem dentro de si, ele precisa de Deus, ele precisa de Deus. O homem não pode viver sem Deus. A vida do homem sem Deus não tem significado. Não tem significado a nossa vida sem Deus. Imagine se não existisse Deus, onde nós iríamos colocar a nossa esperança? Onde eu iria colocar a minha esperança? Onde eu iria agarrar? Em quê? Em que eu iria agarrar? Imagine o homem sem Deus, sem nenhuma esperança, sem saber o futuro daquele que confia em Deus. Ele sabe que ele terá um futuro na salvação. Mas aquele que não tem Deus, ele não sabe de nada, ele não sabe o que pode acontecer, para onde que ele vai, ele está totalmente perdido. O homem sem Deus é um homem perdido. A mulher sem Deus é uma mulher perdida. Então aquelas multidões, ao olharem para Jesus Cristo, elas viram algo bom em Jesus. Algo bom. Tinha muitas coisas boas ali em Jesus. Além dos milagres, além de pães, além de peixe, tinha a salvação ali. Salvação. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que lê e crê, não pereça, mas tenha Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? Deus é fiel. As multidões viram algo maravilhoso em Jesus. Mas por que aquelas multidões seguiam Jesus Cristo? Por essas coisas que Jesus fazia, que nós acabamos de falar? Por isso e por muito mais. Pela salvação que também seria dada àquele que permanecesse. Eis uma questão. Salvação é para aquele que permanece. Eis uma questão aqui agora. Eis uma questão aqui, multidões. A salvação é para aqueles que permanecem. E Jesus estava atraindo pessoas a Ele e salvando pessoas. Porque é para isso que Jesus veio. Ele veio para salvar pessoas. E nós estamos aqui porque o Senhor Jesus, Ele nos atraiu para Ele. A palavra de Deus lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 3. A palavra de Deus, ela conta a história de uma mulher que ia ser morta a pedradas. E os fariseus chegaram assim e pensaram, vamos levar essa mulher até Jesus? Vamos ver o que ele vai falar da situação? Meu irmão, Jesus atraiu aquela situação até ele. Sabe por quê? Porque Jesus queria salvar aquela mulher. Jesus queria salvar aquela mulher da morte carnal a pedradas, da morte física, né? É assim que diz, morte física a pedradas. E também se aquela mulher ouviu Jesus, se ela ouviu o que ele diz para ela no final daquele encontro, ele mostra para ela o caminho da salvação.
Eu quero ler João capítulo 8, versículo 3, onde diz assim: os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Engraçado, né, que essa mulher foi apanhada no flagrante ato de adultério. Adultério na lei era sexo. Adultério na graça é somente desejo. Somente desejar já está adulterando. Diferente, né? Então aquela mulher foi lá apanhada em flagrante adultério. E aqueles homens pegam aquela mulher e levam até Jesus Cristo e dizem assim: Senhor, na lei nos mandou Moisés que tais sejam apedrejadas. Tinha que jogar pedra nela até ela morrer, tais sejam apedrejadas. Aqueles homens estavam olhando para a lei. Aqueles homens olhavam para a lei, mas não olhavam para a lei do perdão. Gálatas capítulo 3, versículo 10, Priscila, por favor. A palavra de Deus vai dizer que pela lei ninguém será salvo. Gálatas capítulo 3, versículo 10 diz assim: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, você que gosta de guardar a lei, presta atenção. Muitas pessoas gostam de guardar a lei, presta atenção nisso. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei. A lei, ou você cumpre ela toda, ou você está debaixo de maldição. Não adianta a pessoa querer dizer: eu estou fazendo isso da lei. Não, a lei, ou você cumpre ela toda, ou você está debaixo de maldição. Nenhum homem pode cumprir a lei, nenhum homem consegue. Por isso Jesus Cristo veio para trazer a graça. E quando você olha para a lei e pensa que a lei é antes da graça, você está errado, porque a graça vem primeiro que a lei. A graça, ela vem primeiro que a lei. Abraão foi salvo pela graça. A graça, ela é antes da lei. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Versículo 11. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Porque a salvação, meu irmão, ela vem pela graça mediante a fé. A sua fé não te salva, mas é o instrumento pelo qual você toma posse da graça de Jesus Cristo, porque a salvação, ela vem pela graça, mediante a fé. Então o justo viverá da fé, porque essa fé que justifica, que nos justifica diante de Deus, e é por essa fé que nós tomamos posse da graça. A salvação vem pela graça, mediante a fé. Então aqueles homens chegam para Jesus Cristo e falam assim: Jesus, na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Eles estavam na lei, mas será que eles podiam cumprir a lei? Eis a questão. Na lei, Jesus atraiu aquela situação para ele, para salvar aquela mulher. E o Senhor, o que dizes? O que o Senhor diz? Fala aí para nós. O que o Senhor diz? Mas Jesus, ele não estava olhando para a lei naquele momento. Jesus agora, ele vai introduzir algo que aqueles homens não entendiam. Jesus agora vai mostrar o lado do perdão. E como insistisse perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: aquele, pois, dentre vós, que está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Jesus agora vai introduzir naqueles homens, naquela situação, um caminho diferente, um caminho ao qual eles não estavam acostumados, mas o caminho do perdão. Perdão, perdoar.
O perdão é muito importante. Perdoar. Jesus vai ensinar para eles perdoar. Aquele que estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra contra ela. Jesus atraiu aquela situação entre ele para salvar aquela mulher. E quando Jesus falou isso, todos foram embora, não ficou ninguém. A começar pelos mais velhos, que eram os mais pecadores. O pecado pesou agora. Os mais velhos, os mais pecadores, largaram suas pedras e foram embora. E Jesus vira para a mulher e fala assim: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condena? Ela falou: não, Senhor, ninguém me condena. Agora Jesus mostra para ela a direção de salvação. Ele livra ela da morte a pedradas, morte física, e agora ele mostra o caminho para que ela seja livre também da morte espiritual. Quando ele fala assim: vai e não peques mais, aí já é direção de salvação. Já é direção de salvação para aquela mulher. Se ela ouviu essas palavras, ela está no reino de Deus. Se ela ouviu essas palavras, ela está no reino de Deus. Então Jesus, ele atraía multidões, atraía pessoas até ele tem nos atraído. Nós estamos aqui nesta noite porque ele nos atraiu para a sua salvação. E ele atraiu aquela mulher e mudou a história da vida dela. Jesus mudou a história da vida dela. Será que você pode aplaudir o Senhor? Jesus agora atrai uma pessoa para a salvação. Jesus atrai diversas pessoas para a salvação. E o crente, obediente a Deus, o crente que anda na presença de Deus, ele também atrai pessoas para a salvação em Cristo. Quantas pessoas já vieram na igreja por influência sua? Quantas pessoas já vieram? Tem pessoas que são muito influentes no reino de Deus, eles conseguem trazer muitas pessoas para a igreja. São colegas de trabalho, são vizinhos, são parentes, pessoas da mesma casa, eles conseguem sempre estar trazendo um ou trazendo outro, e são crentes obedientes, atraindo pessoas para o reino de Deus. O crente, quando ele tem o Espírito Santo nele, ele atrai as pessoas, ele fala do reino de Deus onde ele está. Às vezes ele não atrai para a igreja aqui, mas ele fala do reino de Deus, as pessoas frequentam outras igrejas por influência dele. Então, aquele que tem o Espírito Santo atrai as pessoas, como Jesus atraiu. O crente obediente atrai as pessoas para o reino de Deus. Olha o que está escrito em Atos capítulo 16, versículo 16, como o Espírito Santo ali na vida de Paulo atrai aquela jovem que era possessa de um demônio para ser liberta. O apóstolo Paulo, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16, eu vou ler, diz assim: aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. E aquela mulher está lá presa por um demônio. E o apóstolo Paulo passava e o poder do Espírito na vida de Paulo, muitas pessoas passavam, mas aquela mulher não falava nada. Talvez até outras pessoas que criam em Jesus Cristo passaram por ela, mas ela não falou nada. Mas o Espírito Santo na vida de Paulo agora atraiu. E uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens que anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Olha para você ver a situação. Deus permitiu isso para aquela mulher ser liberta. Nós fomos libertos porque Deus permitiu nós sermos libertos. Ele nos trouxe para a sua salvação e nos libertou. Versículo 18: e isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se para o Espírito e disse: em nome de Jesus Cristo te mando, saias dela. E na mesma hora saiu. Então foi uma situação que eles passando,
atraíram aquela situação. Crente obediente a Deus atrai as pessoas para o reino de Deus. E a libertação chega na vida daquela mulher agora, porque Deus estava usando um crente obediente. Você sabe por que o crente obediente atrai pessoas? Porque ele tem Deus na vida dele, e Deus ali atrai as pessoas para estar ali. O crente obediente atrai pessoas. Agora, por outro lado, o crente desobediente, em vez de atrair coisas boas, já atrai coisas ruins. Um crente, quando ele é desobediente, a pessoa que, o crente obediente, a obra de Deus é feita através da vida dele. O próprio Espírito Santo dentro dele vai guiar e vai fazer a obra. Às vezes ele faz a obra mesmo, até mesmo sem perceber, ele está fazendo a obra de Deus ali, pela ação do Espírito Santo. Às vezes nos seus atos ali, ele é observado, ele não está percebendo, mas tem pessoas colhendo ali aquela pregação que ele faz nos seus atos, porque tem o Espírito Santo dentro dele. Mas, ao contrário disso, a desobediência atrai maldição, a desobediência atrai morte, atrai desgraças para a vida da pessoa. Aquele que conhece a palavra, ele tem que tomar muito cuidado e fazer aquilo que realmente agrada a Deus, isto é, seguir as ordens de Deus, seguir os ensinamentos de Deus. Olha o que aconteceu com Jonas. Você lembra do profeta Jonas? Conhecedor da palavra de Deus, conhecedor daquilo que Deus tinha ordenado para a vida dele, mas o que Jonas fez? Ele quis fazer o contrário. Ele quis fazer o contrário da direção de Deus. Ele quis fazer o contrário da obediência a Cristo e atrair uma grande maldição para a vida dele. Atraiu um grande problema para a vida dele, quando ele conhecia e Deus disse, vai para a direita, ele quis ir para a esquerda. Ele foi na contramão da vontade de Deus. Então ele conhecia a vontade de Deus. Ele conhecia aquilo que Deus queria, mas ele foi na direção contrária. Então, em vez de ter o Espírito Santo e atrair coisas boas, ele atraiu maldição para ele mesmo, porque quando ele pega o caminho errado, ele acabou sendo lançado no mar. Você conhece a história de Jonas? Você sabe que Deus falou, Jonas, vai para pregar para a cidade de Nínive, e ele vai para a cidade de Tarsis, e aí ele pega um navio, e aí lá no navio acontece um maremoto, e aí eles pegam ele e jogam ele no mar, porque a desobediência atraiu maldição. A desobediência atraiu um caminho ruim para ele, enquanto a obediência atrai coisas boas para nós. A obediência a Deus atrai coisas boas para nós, mas a desobediência atrai coisas ruins. Jonas, ele tentou fugir de Deus. Será que o homem pode fugir de Deus? Será que eu posso fugir da vontade de Deus em minha vida? Será que eu posso negar a vontade de Deus na minha vida? Será que eu posso fugir daquilo que Deus tem para mim? Embora Deus nos dá o livre-arbítrio de escolher aquilo que queremos, o homem jamais pode fugir de Deus. Ninguém jamais pode se esconder de Deus. O rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, escreveu no Salmo 139, versículo 7. Davi diz assim, para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, e a luz, e a noite será a luz à roda de mim, nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz para ti são a mesma coisa. Pode um homem fugir de um Deus onisciente, onipresente,
e onipotente como o nosso Deus? Não pode. Jamais pode o homem fugir de Deus. E Jonas, ele tentou fugir de Deus. Jonas, ele tentou fugir daquilo que Deus tinha para ele. Deus tem o melhor, Deus tem maravilhas. Quando o homem foge daquilo que Deus tem para ele, ele só tem a perder. Só tem a perder a pessoa que foge dos propósitos de Deus. O Senhor Jesus disse: eu vim para que todos tenham vida e a tenha em... Olha para ver. Então Deus, ele já tem o melhor para você. Você fugir de Deus é você fugir do melhor para você. É fugir do melhor para você. Vamos falar um pouco de Jairo nesse momento? Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 21. E Jesus, passando outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E o versículo 22 agora começa a falar de Jairo. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está doente, moribunda. Rogo-te que venha e lhe ponha as mãos para que sare e salva. E a palavra diz assim: Jesus foi com ele. Jesus foi com ele. Sabe por que Jesus foi com ele? Sabe por quê, meu irmão? Porque todas as vezes que nós vamos até Jesus Cristo, ele não vira as costas para nós. Jesus, ele não vira as costas para você, tenha certeza. Todas as vezes que você for até ele, ele vai te ouvir. Todas as vezes, tenha certeza. Muitas vezes Deus está a falar conosco. Deus está a falar conosco, mas as distrações desse mundo não nos deixam ouvir Deus. Às vezes estamos tão ligados no entretenimento que nós não estamos ouvindo a Deus, meu irmão. Mas é só tirar um tempinho para Ele, é só você gastar um tempo com Deus, é só você prestar atenção, você vai ouvir a voz de Deus claramente. Porque ninguém que vai a Ele vira as costas. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa sarar, e o seu ouvido agravado para que não possa... Mas é o quê? É a minha iniquidade, é o meu pecado, é a minha falha que está fazendo que está criando essa barreira. É a minha falha, não é ele não. Sempre quando eu falo com ele, ele está pronto para me responder, mas eu que não consigo ouvir. É eu que crio a barreira, não é ele não. Ele sempre responde, mas nós não ouvimos. Estamos muito ocupados, estamos muito... no entretenimento, estamos muito dispersos, eu ouvi. Que mais? Muito no mundo. E aí nós não ouvimos. Mas se a gente parar um pouquinho e tirar um tempinho e meditar ali com ele, esquecer do mundo, você vai ouvir a voz dele. Ouve. Com certeza você ouve. Com certeza você ouve. Faça o teste. Se você não está ouvindo, faça o teste para você ver. Faça o teste. Experimenta. Experimenta. Faça como Daniel. Daniel estava lá na Babilônia, falou assim: eu não vou me envolver com essa comida consagrada do rei, não. Não vou mexer com isso, não. Vou lá no chefe dos eunucos agora e vou conversar com ele. Deixa eu e meus amigos comer legumes por 10 dias. E aí o Senhor vai, depois do final dos 10 dias, depois do final desse certo tempo, o Senhor olha a minha aparência e dos meus amigos e olha a aparência dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Aí o dispenseiro do rei falou assim: eu não posso fazer isso, senão minha cabeça vai a prêmio. Se o rei chega aí e vê vocês magros, comendo só verduras e legumes, não comendo a gordura do rei, vocês vão estar magros e aí o rei vai mandar me decapitar. Mas Daniel falou assim: experimenta-nos. Experimenta-nos durante 10 dias. E depois que ele experimentou durante 10 dias, que ele olhou, nenhum jovem do reinado
que comia das finas iguarias do rei, estavam mais bonitos, mais fortes, mais gordos do que eles, porque experimentou servir a Deus, experimentou ir até Deus. Então, muitas vezes nós precisamos experimentar esse aprofundamento com Deus. Às vezes nós ficamos aí, semana que vem eu vou começar, amanhã eu vou começar, amanhã eu vou ser mais assim. Sempre no culto, né? Quando nós chegamos no culto, estamos no culto, nós refletimos. Essa semana eu podia ter buscado um pouquinho mais. Essa semana eu devia ter feito isso. Sempre aqui no culto, a gente fica refletindo, por que eu não fiz isso? Por que eu deixei de fazer? Aí chega segunda-feira de novo, aí o entretenimento toma conta. Aí quando chega no culto de novo, por que eu não fiz? Por que eu deixei de fazer? Aí eu digo a você, experimenta. Faça como Daniel, experimenta e no final de poucos dias você verá a grande diferença. E a palavra de Deus diz que se chegou a ele um homem chamado Jairo, principal da sinagoga. Eu penso comigo mesmo que Jairo, por ser um homem chefe de sinagoga, por ser aquele principal, aquele que estava à frente de tudo lá, imagino que Jairo era um homem de muito tempo na religião. Ele não era uma pessoa nova na religião. Ele era um homem de muito tempo. Sabe aquele homem de muito tempo na religião, aquele homem cheio de tradições religiosas? Eita tradição religiosa, que nós aprendemos com nossos pais, com as nossas mães, isso não pode, isso não deve, isso se deve. A tradição religiosa que muitas vezes leva o homem a adorar imagens. A tradição religiosa antiga, que muitas vezes leva o homem a crer em certas coisas que não tem nada a ver, só não o leva a crer em Jesus Cristo. A tradição religiosa que leva o homem a crer em tantos nomes que as pessoas colocam um altar lá na casa dela e põem aquele tanto demais. Hoje é esse, amanhã é aquele, hoje eu vou rezar para isso, eu vou rezar para aquele, e aquilo vira santo de cabeça para baixo e vira aquela bagunça. É tanta coisa que a tradição religiosa antiga tem. Você que não nasceu em um berço evangélico, você que veio a se converter, depois você sabe do que eu estou falando. Você sabe, existe tanta coisa. É uma coisa para casamento, é uma coisa para aquilo, é tanta tradição. Não pode fazer isso, dia tal tem que comer tal coisa. É uma tradição, mas essa tradição não ensina que Jesus Cristo morreu por nós sendo ainda pecadores. Não ensina que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém volta para o Pai senão por Ele. Essa tradição não ensina que dentre os homens, dentre esse mundo, nenhum outro nome há pelo qual nós podemos ser salvos. Essa tradição não ensina isso. Essa tradição não ensina que não há nenhum mediador, não há nenhum outro mediador entre Deus e os homens, só Jesus Cristo é mediador. Mas quando nós conhecemos o Evangelho da verdade, esse Evangelho nos ensina todas as coisas. E a tradição religiosa, muitas vezes a tradição religiosa tem afastado os homens de Deus. E aqueles homens presos na tradição, nem lê a Bíblia, eles não leem. Não leem a Bíblia, e quando leem certos versículos, mas não pegam a Bíblia por inteira para conhecer a verdade. Eu imagino que chegou até Jesus Cristo esse homem preso na religião. Mas quando nós lemos essa palavra, nós entendemos que ele não foi por querer. Ele não foi até Jesus por querer, ele foi até Jesus por causa da dor. Por causa da dor. Porque muitas pessoas se convertem na dor. Porque na dor vão buscar Jesus Cristo. E Jairo experimentou isso na pele dele, experimentou a dor na pele dele. Eu imagino que ele tentou todos os recursos para não procurar Jesus. Eu imagino isso. Mas quando a sua filha, a cada dia mais, ficava doente, ele não viu outra saída
a não ser procurar Jesus, porque ele já tinha ouvido falar de Jesus, e ele só viu a única solução para salvar a filha dele era procurar Jesus Cristo. E naquele momento, Jairo agora joga toda a religião para trás, joga tudo aquilo que ele estava preso para trás e agora vai em busca de Jesus. Ele joga todo aquele passado. Muitas pessoas estão presas no passado e falam assim, não, eu nasci nessa igreja, eu vou morrer nessa igreja, meu bisavô casou nessa igreja, eu tenho que casar nessa igreja também. E é preso aquela prisão, aquelas cordas de amarração. E Jesus veio para libertar, para tirar todo esse peso em cima das pessoas. E Jairo, quando ele viu aquela dor e viu que a sua filha ia morrer, ele falou, não tem jeito, não tem mais jeito, eu tenho que largar tudo agora. Mas não foi fácil para aquele homem. Pensa você como um líder de uma igreja. Quantas pessoas ele não conhecia, os membros, que muitas coisas passou pela cabeça daquele homem. Se eu ia atrás, porque os fariseus, a religião da época era contra Jesus, como ele, sendo o principal, sendo o chefe da sinagoga, ia atrás de Jesus. Foi uma barreira muito grande para aquele homem. Foi algo muito forte para ele, porque ele estava muito preso ali. E ele deve ter imaginado muitas coisas, muitas pessoas devem ter falado com ele, não vai buscar, não vai atrás de Jesus Cristo, não, você é fariseu, nós somos contra Jesus, nós queremos matar Jesus, os fariseus eram assim. Imagina, meu irmão, o beco sem saída que esse homem estava. Imagina, ponha-se no lugar de Jairo agora, você como um chefe da religião, como um chefe de uma sinagoga judaica, fariseu, e aquelas pessoas não era a favor de Jesus, ao contrário, eles denunciavam e falavam contra Jesus e queriam pegar Jesus em ciladas para o prender. Imagina o que Jairo passou. Imagina, pensa nisso. Mas de um lado tinha toda aquela religião, todas aquelas pessoas que ele conhecia, todo aquele conhecimento, tudo aquilo que prendia ele, mas do outro lado tinha a filhinha dele, que ele amava ali, perecendo. E eu imagino que quando Jairo viu a filhinha dele doente, falou, não, vou largar tudo isso, eu vou em busca de Jesus. E aí ele vai até Jesus, e quando chega diante de Jesus, você vê que ele se prostra. Você vê que ele se prostra, você vê como estava o coração daquele homem machucado. Como ele estava ali machucado, ele chegou até Jesus e prostrou-se diante dele. E ninguém que vai até Jesus, Jesus lança fora. Mas Jesus podia ter falado assim, não, vai, a sua filha já está curada, como ele fez muitas vezes, o servo do centurião e outras passagens. Jesus, a mulher sírio-fenícia, Jesus só falou assim, não, vai, está curado, está liberto. Mas Jesus não fez isso, porque Jesus tinha plano de salvar toda a família. Jesus queria entrar naquela família. Jesus queria ir lá dentro. Ele não queria simplesmente curar. E quando ele se prostrou para Jesus, Jesus foi com ele. Foi com ele. Mas só que no caminho, Jairo vai passar a maior prova da vida dele, ele vai passar no caminho. Mas eu vou te dizer, meu irmão, existe uma grande diferença entre você passar pelo vale sozinho e você passar pelo vale seguro na mão de Jesus. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei, porque tu estás comigo. Jairo agora vai passar no vale da sombra da morte, porque vai chegar uma notícia de morte para ele. Aí quando você vai lá no versículo 35, Marcos 5, versículo 35, você vai ver que chega a notícia de morte, o vale da sombra da morte bateu na porta dele agora, no caminho. Versículo 35, e estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram, tua filha está morta, para que enfandas o mestre? A pior notícia da vida dele, ele recebeu ali. Mas você sabe qual a diferença? É o que eu falei para você e repito. Você passar pelo vale
sozinho é uma coisa. Agora você passar pelo vale com Jesus, o Deus Altíssimo é maior do que qualquer situação. Não há situação que possa vir na sua vida que Deus não seja maior do que ela. Não existe. Presta atenção, qualquer situação que vier sobre a sua vida, Deus é maior. Não existe situação que Deus não seja maior. E quando Jairo recebeu aquela notícia, imagino que ele deve ter ficado muito triste, deve ter ficado arrasado. Ele falou assim: eu busquei Jesus, fiz de tudo, mas não adiantou nada. Ele deve ter pensado isso. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, por que infandas o mestre? Mas naquele momento Jesus já havia entrado na vida dele, e aí faz toda a diferença. Jesus já havia entrado na vida dele. Na hora que as pessoas chegaram e falaram isso com ele, Jesus só fez assim, ó. E virou para Jairo e falou assim: não temas, crê somente. Você só precisa crer, Jairo, não temas, crê somente. Mas Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Meu irmão, Jesus está ouvindo. Você acha que Jesus não está ouvindo o que está acontecendo? Ele está ouvindo e está vendo tudo. Ele só falou assim: não temas, creia somente. E a palavra diz que Jesus chega agora na casa de Jairo e ressuscita a filha dele. Você sabe que interessante? Você sabe que interessante? Quando Jesus chega na casa de Jairo, acontece uma coisa interessante. Quando Jesus entra na casa de Jairo, ele fala assim: a menina não está morta, ela apenas dorme. Aí as pessoas começaram a rir de Jesus, começaram a rir dele, porque a menina estava morta. Mas você sabe por que Jesus falou isso? Porque para Jesus despertar um morto, meu irmão, é a mesma coisa de você acordar quem está dormindo. Daquela mesma forma que você faz assim, ó, e acorda uma pessoa que está dormindo, Jesus desperta um morto, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Você quer aplaudir o Senhor? Não temas, crê somente. Essa é a palavra da vitória para você nessa noite. Não temas, crê somente, porque Ele é fiel, Ele permanece fiel na sua palavra, não muda a sua natureza. Aleluia, amém, glórias a Deus. Agora eu quero perguntar: quem quer oração nessa noite, fica de pé. Em nome de Jesus, aleluia. Quem quer oração nessa noite, fica de pé. Aleluia, Deus é fiel.